E agora a gente conversa com o empresário brasileiro João Kramberger, que deixou Kiev e está abrigado em Lviv, uma cidade no oeste da Ucrânia. Bom dia, João. Conta pra gente como foi a saída de Kiev e o que a gente pode esperar no futuro do país. Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. Foi uma saída difícil, eu gravei inclusive, foi um tempo de tensão. A gente teve que caminhar bastante para chegar no trem também. A gente caminhou aí por volta de uns 10 quilômetros, 7 quilômetros no meu apartamento da estação. Eu, minha mulher grávida de 7 meses, né? Mas a gente conseguiu sair a tempo antes da situação piorar em Kiev. Nesse trajeto, nesse período, a gente conseguiu chegar em segurança aqui em Lviv, o que também não exclui nenhum tipo de risco, porque mesmo estando em Lviv, que é no oeste da Polônia, da Ucrânia, perdão, próximo da fronteira com a Polônia, a gente continua tendo tentativas de ataque de mísseis. Já 4 mísseis foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana da cidade. Então, mesmo não tendo acontecido nenhum tipo de ataque concreto, a gente ainda tem que ficar bem alerta aqui. Pois é, João, a Lviv é uma cidade grande, muitas outras pessoas fugiram de regiões mais atacadas da Ucrânia para essa cidade em especial. Muitas outras pessoas foram levadas para aí, ou você está hospedado em qual local exatamente agora? Eu estou na casa dos pais da minha mulher, eles são de Lviv, minha mulher é de Lviv. A gente morava em Kiev, mas a família dela é dessa cidade. Então a gente está, por enquanto, na casa dos pais da minha mulher. Sim, e muitas outras pessoas foram levadas para Lviv ou procuraram transporte para ir. Qual é a forma de transporte mais fácil para chegar até Lviv estando dentro da Ucrânia? As embaixadas, o próprio governo ucraniano tem arranjado meios de evacuação não só de Kiev, como de outras cidades da Ucrânia também, principalmente de trem. De trem é o que se considera como o meio mais seguro. Então, os trens que estão chegando aqui em Lviv carregados de refugiados, aqui a gente está preparando abrigos improvisados para as pessoas. Já tem uma mobilização aqui na cidade de um mutirão para fazer comida, para preparar o recebimento para todos os refugiados do leste da Ucrânia que estão chegando aqui agora. Perfeito. Agora, João, qual é a sua percepção em relação aos ucranianos diante desse conflito? Porque nós temos a informação de que pelo menos 200 mil ucranianos já deixaram o país. O governo está oferecendo ajuda para os cidadãos, as pessoas têm que se organizar de maneira independente. Há organizações, ONGs, que prestam apoio para que essas pessoas eventualmente deixem a cidade ou possam se abrigar em locais mais seguros? Olha, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, é uma bagunça organizada, digamos assim. Muitas pessoas quiseram sair, estão tentando sair. Muitas pessoas, e a maioria, na realidade, está ficando aqui, vai lutar aqui no país. Todos os grupamentos de defesa territorial daqui da Ucrânia, principalmente de Lviv, já estão com um número esgotado, o número máximo de pessoas, está faltando equipamento para as pessoas, pelo número de voluntários, de pessoas querendo defender a própria cidade. Então, tem uma fila grande de carros de pessoas para sair da Ucrânia, principalmente são as mulheres e os filhos, as crianças estão saindo, mas aqui as defesas da cidade mesmo estão sendo organizadas pela própria população. Rondas noturnas, busca por separatistas no meio da cidade. Ontem aqui em Lviv encontraram algumas células de terroristas aqui no meio da cidade, um apartamento cheio de arma, de explosivos encontraram. Então, assim, pelo que foi televisionado aqui na Ucrânia, já desde 4 meses atrás, a Rússia vem infiltrando pessoas no território inteiro da Ucrânia, já se preparando para a guerra. Ou seja, já é uma coisa muito bem arquitetada de tempo já. João, você está há quanto tempo na Ucrânia? E aí eu te pergunto, você gosta do presidente Zelensky? Você acha que ele deveria entregar o país pela proteção da população para que menos pessoas venham a morrer, famílias sejam separadas, deixem suas casas de forma tão trágica? Ou você acha que ele faz bem em continuar firme, dizendo que vai proteger o país até o fim, que vai lutar pelo país por honra, por patriotismo? Olha, talvez isso seja uma noção que esteja desaparecendo no Brasil, no mundo ocidental, mas aqui na Ucrânia é muito forte o conceito de defender a sua propriedade, defender a sua pátria, defender a sua família.
Isso é muito forte aqui na Ucrânia. A gente não pode se esquecer que os ucranianos já sofreram muito na mão dos russos, principalmente dos bolcheviques. Por volta aí de 15 milhões de ucranianos foram massacrados pelos russos durante o período da União Soviética, morreram de fome. A União Soviética cortou o suprimento de alimentos, retirou os alimentos das casas dos ucranianos. Então, 15 milhões de ucranianos foram mortos por inanição. Quer dizer, são crimes horríveis contra a humanidade, são crimes horríveis contra os direitos humanos, que historicamente já vem acontecendo na Ucrânia, feito pelos russos. O povo ucraniano não vai esquecer disso, não esquece disso fácil. Estão todos organizados para se defender, e eu creio que o presidente Zelensky, por uma opinião pessoal, antigamente eu não gostava muito dele, do jeito como ele lidava com o país, mas o que ele vem mostrando nesses 4 dias é de um heroísmo, assim, de uma coragem que se tem que tirar o chapéu. De verdade, é um exemplo para todo mundo. Ele está dando peito, ele está ali na frente, ele está em Kiev. O prefeito de Kiev também, que é um boxeador, um dos melhores do mundo, super famoso, também está ali em Kiev, armado. O ex-presidente da Ucrânia também está em Kiev. Então, assim, são pessoas que podemos ter divergências políticas, isso é normal, é saudável, mas nesse momento eu acho que eles estão dando um exemplo espetacular para o mundo. Perfeito. Agora, João, enquanto você respondia, as pessoas que nos acompanham pela televisão e também pelas plataformas digitais, nós conseguimos observar imagens ao vivo da cidade de Kiev, na parte superior esquerda, e também na parte superior no lado direito, a cidade de Nova Kakhovka. Exatamente, embaixo mais 2 outras cidades. Inclusive, eu queria tratar, viu, João, da medida que foi tomada pelo prefeito de Kiev em relação ao toque de recolher. Então, toque de recolher vigorando na cidade de Kiev. Qual é a situação em Lviv? As autoridades também sugerem que os moradores fiquem em casa e as pessoas estão respeitando, porque pelo menos em uma imagem que a gente pode observar, as pessoas que nos acompanham por vídeo, tem uma cidade em que a gente percebe uma movimentação quase que normal. Pessoas caminhando pelas calçadas, carros passando por uma avenida, muitos veículos, inclusive, estacionados. Parece um dia normal de domingo. Então, como está o dia a dia em Lviv? Tudo fechado, comércio, serviços. Gostaria da sua radiografia dessa situação. Claro. Boa parte do comércio da cidade está fechada, mas as pessoas aqui podem sair na rua. Aqui não tem o toque de recolher. O que a gente tem é uma recomendação do governo para se ficar em casa, se evitar muita circulação nas ruas e sempre ficar atento com as sirenes. Quando tocar a sirene, buscar abrigo, porque tem algo desconhecido no espaço aéreo da cidade, que pode ocasionar, pode ser um míssil ou pode ser simplesmente um avião passando. Então, as pessoas aqui ainda saem nas ruas de uma maneira mais cautelosa. Principalmente, elas saem nas ruas para verificar. Elas, por elas mesmas, se organizam, os grupos de bairro se organizam para fazerem rondas, como eu falei, e olhar a situação, olhar a vizinhança, ver se tem alguém estranho, alguém diferente, alguém que eles não conhecem ali, e eles mesmos tomarem cuidado da própria cidade junto com os militares, né? O toque de recolher não está ainda decretado aqui em Lviv, mas tem a recomendação para não se sair na rua. A gente até está vendo aqui nas imagens, se puder tirar a tarja só um pouquinho aqui do vídeo para a gente ver essas 2 fotografias, gravações de vídeo, transmissão ao vivo que a gente está vendo uma avenida bastante movimentada, Victory Avenue, que tem alguns carros passando de uma forma mais tranquila. Depois a gente vê a imagem de uma câmera ao vivo de Kiev, do centro da cidade, uma imagem que mostra muitos prédios e o céu da cidade. Faz muito frio na Ucrânia, cerca de 3 graus no país. Embaixo a gente vê Grodok também, em Lviv, na Ucrânia, uma outra cidade. Aí o movimento parecia maior. Muitos carros estacionados nessa avenida. Um pedestre passando agora, inclusive. Mais de um, né? Algumas pessoas circulando a pé, então. E também o trânsito de veículos. À direita a gente vê a imagem de uma catedral. Aliás, uma catedral lindíssima, né? Com detalhes em dourado. Uma outra câmera, St. Michael's Golden Cathedral, Domed Cathedral. Então, algumas pessoas ainda conseguem circular por algumas cidades do país, não é, João? Vocês
está próximo a Kharkiv. A que distância você está dessa cidade que neste domingo começa a ser invadida pelas tropas russas? Você disse que a sua mulher está grávida de 7 meses. Ela provavelmente precisa frequentar um médico. Vocês já estão se planejando para agora, então, de forma deslocada, procurar esse acompanhamento? Bom, primeiro, a nossa distância de Kharkiv daqui é bem grande. Tá? A gente está por volta aí de umas 15, 12 horas de Kharkiv, se eu me lembro bem, de carro. Então, contando também com as más condições das estradas e os bloqueios que tem, hora ou outra, entre os estados Oblast aqui na Ucrânia, a gente está bem distante de Kharkiv, por enquanto. Já em relação à questão de médico, eu confesso que é uma coisa que a gente está tentando se planejar, a gente vai tentar fazer isso na Áustria. A gente não sabe direito como, porque nossas contas bancárias estão todas bloqueadas, mas a gente vai dar um jeito. A gente está tentando sair hoje para ir para a Áustria, para Viena, né? Meu cunhado mora lá, ele pode receber a gente por um tempo. E eu quero deixar a minha mulher em segurança lá. Depois, não sei, inclusive eu queria aproveitar essa oportunidade que a Jovem Pan está me dando para fazer um apelo a todos os brasileiros que puderem ajudar a Ucrânia, principalmente a todos os militares que estão aposentados ou que não estão ativa, policiais, guardas civis, soldados do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, todos que têm treinamento militar, treinamento de tiro e que estão dispostos a defender aqui a Ucrânia. De verdade, as crianças, as mulheres ucranianas precisam do braço forte, da mão amiga. Para quem quiser, também pode me escrever no Instagram, tá? João_Guilherme K, João Miller Hayden. Eu respondo para cada um de vocês, mas a Ucrânia precisa agora de braço, precisa agora de gente que esteja disposta a proteger, ajudar a defender uma população que está sendo massacrada, uma população que está sendo atacada covardemente, prédios sendo derrubados, sendo bombardeados, pessoas civis morrendo, recém-nascidos nascendo em porão, crianças que precisam de cirurgia morrendo. Agora a gente teve um hospital de oncologia infantil que foi bombardeado. Quer dizer, é um massacre, é um absurdo, é quase um genocídio que está acontecendo. E eu faço esse apelo para todos os militares do Brasil, todos que têm honra, todos aqueles que conseguem, por favor, ajudem a Ucrânia, que a gente precisa. Tá certo. João, enquanto você respondia, a nossa direção colocou essa imagem, imagens ao vivo da região de Mostiga, oeste da Ucrânia, uma fila de carros, um congestionamento enorme, muitas pessoas provavelmente querendo deixar a localidade. Cerca de 200 mil ucranianos já deixaram o país para as localidades que fazem fronteira com a Ucrânia. Então, nós estamos observando aí uma rodovia, uma estrada, um congestionamento enorme, uma fila de carros, todos parados, as pessoas aguardando muito provavelmente a liberação para conseguir deixar a cidade de Mostiga, que fica no oeste do país. Agora, João, nós conversávamos na sexta-feira, você é um empresário, trabalha com importação e exportação, a sua esposa é ucraniana. Eu gostaria que você também nos dissesse se está cogitando deixar o país e retornar ao Brasil por conta dessa situação extremamente delicada e também por conta desse desafio pessoal da família, né? Sua mulher muito em breve vai ganhar neném, então é algo que você muito provavelmente está cogitando. Então eu gostaria que você compartilhasse com a gente quais são os seus planos, quais são os próximos passos diante disso. Olha, eu queria poder compartilhar tudo, poder falar tudo que eu quero fazer, que eu tenho em mente, mas eu também não sei. Eu estou tentando fazer o que é possível. Para minha mulher agora para o Brasil não vai poder, o médico disse que ela não pode pegar um avião agora. Então ela está em impossibilidade de pegar um avião, por isso que eu vou tentar deixar ela em Viena com o irmão dela. E ao mesmo tempo a gente precisa buscar ajuda para a Ucrânia. O que eu vi aqui, o que eu vivi aqui, não dá para esquecer, não dá para voltar para algum país, para o Brasil e voltar a simplesmente assistir jogo de futebol, jogar videogame e fingir que nada está acontecendo. A realidade que eu vivi aqui é um absurdo e não, é impossível de esquecer isso, fingir que isso não está acontecendo agora.
Tá ok. João, peço que você acompanhe com a gente. A gente tem 2 tweets para trazer aqui para a nossa conversa. Agora há pouco a gente acompanhava uma reunião no parlamento alemão, pois agora há pouco um jornalista ucraniano publicou o seguinte tweet: o discurso de hoje do chanceler Olaf Scholz no Bundestag e a decisão de ajudar a Ucrânia e bloquear o SWIFT e os bancos russos é um passo importante para parar a agressão russa. Somente agindo juntos e mostrando unidade, podemos parar pacificamente as ambições imperiais e a guerra de Putin. Tem também um tweet aqui que é do presidente da Polônia que diz: Ucrânia, hashtag Ucrânia, os números de refugiados acabam de ser atualizados. Estes são baseados em dados disponibilizados pelas autoridades nacionais. O total atual é agora 368 mil e continua a aumentar. O João está aqui conversando com a gente de Lviv, na Ucrânia, ele que conseguiu deixar Kiev com a sua família, com a sua esposa, que está grávida, inclusive de 7 meses, uma preocupação extra, né? Conta pra gente, João, um pouquinho como está o clima aí em Lviv. Você falava há pouco sobre chegarem a ter ouvido algumas bombas, mas até então Lviv é considerada uma cidade segura, entre aspas. As tropas russas estariam longe daí, por exemplo, o comércio da cidade. Como está o funcionamento? A ordem ou a orientação é evitar sair às ruas, mas essa circulação ela é livre? Existem mercados para comprar comida abertos, por exemplo? Está fácil, por enquanto, o acesso a alimentos, água, suprimentos básicos de higiene em geral? Por enquanto, tendo em vista que a cidade está agora isolada, a cidade de Lviv está isolada, a gente tem controles militares para entrar nas cidades e para sair, então a gente ainda não tem uma presença militar russa ou separatista em volta da cidade, forte, uma presença militar grande. Então, dentro da cidade, ainda se tem um pouco mais essa sensação de segurança diferente de Kiev, por exemplo, que está uma guerra literalmente dentro da cidade a céu aberto. Aqui em Lviv, tem alguns mercados abertos, funcionando, mercearias. A gente consegue sair para comprar mantimento, comprar comida, voltar. Obviamente que começam a faltar algumas coisas, mas muito provavelmente vão ser repostas, porque aqui a gente tem um acesso livre para a União Europeia, para a Polônia, para a Eslováquia. Então, daqui tem acesso para entrar mantimentos. Por enquanto, a situação da cidade, da atmosfera dos cidadãos daqui, além de uma indignação, uma perplexidade com o que vem ocorrido nos últimos dias, de maneira tão repentina, de solidariedade também, de ajudar os refugiados que estão chegando aqui, a acolher, preparar comida, preparar moradia para eles e buscar, de alguma forma, defender o próprio país. Cada um fazendo a sua parte, cada um ajudando da maneira que pode, muitos se alistando, muitos se voluntariando. Então, cada um aqui tenta ajudar da maneira que pode. Agora, João, na esteira dessa sua resposta, esse sentimento de patriotismo que você destaca em praticamente todas as suas respostas, esse dever que o ucraniano tem de defender a sua própria nação, queria que você falasse um pouco mais como os ucranianos se relacionam com essa questão de defender a própria nação. Chamou muito a atenção de todos nós emissoras de televisão da Ucrânia ensinando a população a fazer bombas caseiras, o famoso coquetel Molotov. E também aquela imagem do governo distribuindo armamento para a população, especialmente, claro, os homens da reserva. Eu gostaria que você tratasse um pouco dessa questão, se você chegou a conhecer algum ucraniano que se dispôs a pegar em armas ou mesmo a produzir bombas caseiras para defender o seu patrimônio ou mesmo o seu país. Claro, eu começo dando, por exemplo, meu sogro. Meu sogro já se alistou. Ele já está alistado aqui na Defesa Territorial. Nossos vizinhos todos se alistaram. Isso é uma coisa geral, principalmente ele vive, todos querem ajudar, todos querem defender a Ucrânia. Eles já passaram por muita coisa aqui. A Ucrânia tem 30 anos de independência da Rússia e já está de novo ameaçada. De novo, a Rússia já quer trocar o presidente, colocar um presidente que esteja sob controle do Kremlin. Quer dizer, nem 30 anos de liberdade eles tiveram e, de novo, já vão ter isso cerceado da vida deles. Em relação ao governo ensinar as pessoas a fazerem coquetel Molotov,
que não é uma bomba, né? É mais uma garrafa que solta combustível, né? Para incendiar, é mais uma granada incendiária do que uma bomba. O fato do Exército ensinar a fazer primeiros socorros, o fato do Exército ensinar a fazer explosivos improvisados, isso faz parte de uma população, isso faz parte de um povo que está atualmente no dia a dia sendo assassinado. É um ato de legítima defesa de uma população que tem a sua cidade destruída e não fizeram nada. Eu não vi nenhum ucraniano entrando na Rússia, nenhuma bomba ucraniana caindo na Rússia. Agora eu vi no meu prédio, onde eu moro, pessoas atirando contra o prédio, onde não tem nenhum militar. Isso em Kiev, na zona norte de Kiev, em Obolon. Eu vi vídeos de tanques de guerra atropelando carros de civis. A gente viu bombardeio em hospital de criança. As pessoas precisam também se defender. Quer dizer, quando chega um tanque paramilitar, um tanque de mercenário, que é o que a Rússia tem usado muito. A Rússia tem usado muitos mercenários, muitos paramilitares aqui. Quando chega um grupo de mercenário em alguma vizinhança, a população que quer se defender tem o direito de se defender. E defendem. Hoje mesmo, já capturaram mais soldados russos, um tanque de guerra foi capturado por populares. Ontem, um tanque de guerra foi capturado por hooligans de um time de futebol. Então assim, as pessoas elas estão querendo se defender. Mas a relação do ucraniano médio, do cidadão ucraniano com o cidadão russo, não é uma reação agressiva. Você pode até ver os russos que são presos, muitos deles jovens, 17, 18 anos, dizem que não sabem onde estão, não sabem como que foram parar ali, simplesmente estavam no colégio militar da Rússia e foram informados de que ia ocorrer um exercício militar, algo do tipo, e quando souberam já estavam dentro do território ucraniano, num fronte de guerra. Muitos soldados russos desertaram, muitos agora que estão presos estão falando com as famílias, tem vários vídeos gravando isso, inclusive eu coloquei no meu Instagram um deles, de soldados falando, olha, eu não sei como eu vim parar aqui, eu sei que o exército simplesmente jogou a gente no fronte, sem comida, sem mantimento, tanques de guerra ficando sem gasolina, tem vários tanques de guerra russo sem gasolina, parando no meio da estrada. Quer dizer, é uma coisa desastrosa, é um desastre o que está acontecendo aqui. E a população ucraniana percebe. Claro, e o mundo todo também, viu? E a guerra é cheia de cenas bizarras, como essas que a gente vai acompanhando aqui na TV Jovem Pan News. Aí um soldado falando em um vídeo todo sujo, uniformizado e com aquele vapor saindo da boca devido ao frio que faz no país. É difícil para todo mundo, é cheio de cenas de covardia, a guerra é cheia disso, e também de violência e de injustiça. João, como você, brasileiro, e outros brasileiros que você conhece, que estão na Ucrânia, estão vendo o auxílio do Brasil, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, do Itamaraty, da Embaixada Brasileira? A ajuda está sendo suficiente? Você esperava, vocês brasileiros aí, algo diferente? Foram organizados trens para deixarem Kiev e também 2 aviões da FAB estão à disposição para poderem agir a qualquer momento. Como vocês brasileiros se falam, se comunicam, ficam sabendo das notícias da ajuda do Brasil aí na Ucrânia? A gente se comunica por WhatsApp ou Telegram. Em relação ao auxílio da embaixada, eu diria que eles estão tentando de alguma forma auxiliar, mas eles não estavam preparados para o que aconteceu. Quase ninguém estava preparado para o que aconteceu, mas convenhamos que a obrigação de uma embaixada é sempre ter um plano, como a maioria das embaixadas tiveram, né? Agora a Embaixada do Brasil está mobilizando alguns trens, está mobilizando algumas rotas de evacuação, a FAB que disponibilizou aqueles aviões. Vamos esperar que tudo dê certo, que todos os brasileiros consigam sair, mas algumas coisas eu creio que poderiam ter sido realizadas de forma um pouco mais rápida, mas felizmente começaram agora a acontecer. Hoje já vão ter mais trens saindo, e a gente espera que agora o trabalho deles continue dando resultado. Perfeito. Agora, João, antes de encerrar, queria que você falasse sobre os cenários possíveis, porque nós sabemos que o poderio militar da Rússia é muito superior ao da Ucrânia. Só que a resistência ucraniana tem surpreendido demais. Na hipótese de uma tomada de poder nas próximas horas ou então nos próximos dias, o que você imagina que possa vir a acontecer?
uma renúncia de Zelensky ou então uma retirada abrupta e forçada por parte das autoridades da Rússia, como os países da OTAN ou países que eventualmente possam participar de negociações poderiam ajudar. Vocês pensam nessa negociação em torno dessa questão? Eu creio que o Zelensky, ele só vai sair do poder na Ucrânia se ele for assassinado ou capturado pelos russos. De outra maneira, eu creio que ele vai continuar aqui, ele vai continuar organizando a resistência ucraniana contra a invasão russa. E já está bem claro o que Moscou quer fazer. Moscou quer trocar o governo da Ucrânia, quer colocar um governo novo, um governo sob influência de Moscou, como foi feito, por exemplo, na Chechênia. Todo mundo deve se lembrar do genocídio que teve lá também, e que a Rússia depois colocou um ditador que era amigo de Putin para tomar conta. Então, eles querem fazer a mesma coisa aqui na Ucrânia e creio que logo em seguida na Moldávia também. É um movimento de expansionista russo, onde eles querem expandir a zona de influência russa e anexar, colocar estados que estejam completamente sob a influência russa. O que a gente crê aqui, primeiro, é que a população ucraniana não vai abrir mão da defesa do país, eles não vão aceitar retornar à condição de servos da Rússia, e a gente pode ver que, por mais que a Rússia tenha armamentos fortes, esteja preparada para um ataque bem planejado, eles estão tendo trabalho para conseguir passar por linhas minúsculas aqui na Ucrânia. A gente já tem aí 4.000 soldados russos mortos, segundo o governo da Ucrânia. Então, para eles está sendo desastroso isso também. Muitos tanques de guerra deles, a gente consegue ver que estão completamente defasados, estão velhos. A gente tem que entender também que existe aquela Rússia da propaganda e tem a Rússia que a gente está vendo na realidade aqui. E essa Rússia que a gente está vendo na realidade aqui, ela não é um monstro de 7 cabeças. Pode ser um monstro de 2 cabeças, mas não é de 7. Perfeito, João. A gente está aqui também te ouvindo e vendo essas imagens. Olha só a quantidade de pessoas nessa fila tentando deixar a Ucrânia, esperando para conseguir cruzar a fronteira. Muita gente realmente, e a gente percebe a maioria homem, né? Realmente a prioridade tem sido dada a mulheres grávidas, nem diga, também crianças, pessoas mais velhas, pessoas doentes, mas é impressionante a quantidade de gente, a quantidade de carro também. A ONU estima que cerca de 150 mil pessoas já teriam deixado o país, o que também vai chamando a atenção para os países vizinhos, como Polônia, Romênia, que vão recebendo essas pessoas refugiadas. João, relata para a gente encerrar também, é claro, a gente está aqui conversando com você, precisa te liberar para essa situação delicada, esse domingo para lá de especial que você vive aí em Lviv, na Ucrânia. Quais as cenas mais impressionantes que você viu até agora? O governo russo fala em poupar vidas de civis, não é o que a gente vê em diversas imagens, mas você relatou o quê? As pessoas têm deixado para trás, por exemplo, pertences de valor, objetos que tinham em suas casas, animais de estimação, quem sabe. Você tem visto cenas de covardia? O que você viu de Kiev até Lviv que mais te impressionou? Olha, primeiro em relação a deixar as coisas para trás, todo mundo deixou. Eu deixei tudo meu para trás no meu apartamento em Kiev. Tá tudo meu lá. Eu saí com a mochila de Kiev para Lviv. E desculpa, acabou cortando o sinal. Não, sem problema, a gente te ouve bem. Tá. Então, eu saí de Kiev para Lviv apenas com uma mochila, quer dizer, deixei tudo para trás. E as coisas que a gente viu, que eu vi com os meus próprios olhos, por exemplo, eu vi o desespero. Isso para mim eu nunca vou esquecer. Eu vi o desespero de criança, desespero de mãe, desespero de idosos, de todo mundo tentando se salvar, tentando fugir, pessoas desesperadas para entrar no trem. Quer dizer, eu nunca na minha vida vou esquecer isso que eu vi. Eu nunca também vou esquecer as coisas, os vídeos que chegam para a gente do que a Rússia tem feito. Quer dizer, bombardear um hospital de um infantil. Isso não se faz. Isso quer dizer, não tem palavras para isso. O míssil em Kiev que atingiu um prédio residencial. Quer dizer, como é que isso pode se defender o cidadão? A gente vê um ditador querendo controlar o mundo e o mundo tá
tá quieto. Agora o mundo começou a fazer algumas sanções que já se mostraram ineficientes. A Rússia não está ligando para isso. Quer dizer, o mundo precisa dar um passo a mais. Agora é na Ucrânia, mas depois pode ser na Polônia, depois pode ser na Alemanha. Ninguém sabe, entendeu? Então, assim, o que a gente vê aqui, o que mais me choca, além dos absurdos que têm ocorrido na Ucrânia nos últimos dias, é a inércia do Ocidente. O Ocidente que tanto prega a paz, o Ocidente que tanto prega o direito de todos, que prega a liberdade individual, está falhando em defender a população da Ucrânia, uma população sendo oprimida, uma população sendo esmagada e que está resistindo bravamente. Quer dizer, isso está me impressionando muito, a inércia do Ocidente em ajudar a Ucrânia. Pois é, João Kramberger, empresário brasileiro que deixou Kiev e está abrigado agora em Lviv, contando um pouco dessa experiência difícil na Ucrânia, juntamente com os seus familiares, e fazendo uma radiografia dessa situação de guerra no país europeu. João, a gente quer agradecer demais a sua participação, cuide-se, esperamos que dias melhores cheguem muito em breve e torcemos para que você e sua família fiquem bem e em segurança, assim como todo o povo da Ucrânia, e esperamos também contar com você mais vezes aqui na Jovem Pan News. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E, de novo, a todos os Mikes do Brasil, entrem em contato comigo no meu Instagram, João_Guilherme K, e no YouTube, no canal Diário da Terceira Guerra. Um abraço a todos e bom dia. A gente que agradece. Bom dia também.